Bom dia a todos. Estou um pouco atrasado, mas acho que 4 minutinhos. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo de ontem, que conversávamos um pouco sobre a questão colocando a mágoa de lado, né? E percebemos o quanto as mágoas que guardamos se tornam poeira nas nossas prateleiras, ou muitas das vezes se associam, se comparam aos restos de comida que vamos acumulando dentro da nossa geladeira. É o que nós vamos percebendo e isso vai nos atrapalhando, porque nos impede de nos deparar com novas possibilidades, novos caminhos. E aí nós vamos fazendo com que a vida se torne cada vez mais pesada. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o medo que impede a felicidade, ou esses apegos que vão fazendo com que a nossa vida se torne mais pesada e mais difícil de ser vivida, né? Ou com grandes dificuldades para ser vivida. Um abraço, a Glória aí conosco, a Andréia de Ouro Branco e muitos daqueles que vão chegando aos poucos a este nosso bate-papo. Mais alguém chegou, a Vera, a Maria José, Deus abençoe, a Vera Fontes, bom dia, Vera, Deus abençoe. Bom, o arrependimento é um dos melhores exemplos de como o descuido com a nossa mente permite que a infelicidade entre em nossa vida. Sueli, seja bem-vinda. Naturalmente, isso pode acontecer de diversas maneiras, mas antes de as explorarmos, é preciso ir fundo nas resistências que criamos e examinar as razões por trás dos atos. Bom dia, Márcia. Nós criamos certas resistências com relação ao nosso arrependimento diante de fatos, diante de acontecimentos que ocorrem na nossa vida, na nossa caminhada. E naturalmente nós vamos criando bloqueios, justamente porque pedir desculpas ou se arrepender, isso muitas das vezes afeta o nosso ego e se torna difícil para que o ato aconteça. Aparentemente, os adultos têm um medo profundo da felicidade. Ter consciência desse terror é meio caminho andado para a conquista da mente íntegra e limpa. Observe algumas razões mais conscientes e acessíveis, e você perceberá que, em geral, optamos pela complexidade no lugar da simplicidade, pela rigidez em vez da flexibilidade, e, claro, pela infelicidade à felicidade, numa prova de como nossa mente joga contra ela mesma. Então nós vamos criando dificuldades com relação à busca da felicidade. E isso faz com que a nossa vida se torne mais amarga, mais pesada. E a nossa expressão é razão da nossa infelicidade, justamente porque nós criamos uma certa rigidez. Eu tenho dito isso muitas das vezes nas nossas comunidades, né? Ao invés de nós nos tornarmos caminhos na vida das pessoas, muitas das vezes a nossa inflexibilidade, a nossa rigidez e a nossa complexidade vai se tornando cada vez mais aquilo que o mundo muitas das vezes se torna na nossa vida. No mundo nós temos
cerca de arame farpado, cerca elétrica, mata-burro, semáforo e tantos outros obstáculos que vão dificultando nosso livre trânsito, a nossa livre caminhada. E muitas das vezes o jeito como nós lidamos com a vida, nós estamos também possibilitando esses obstáculos na nossa vida, na nossa caminhada e na vida de muitas pessoas que convivem conosco. Então, 8 justificativas para a infelicidade. Primeiro, não merecemos a felicidade. Não é de admirar que acreditemos que não temos o direito de ser felizes. As imagens que brotam da televisão, as narrativas de jornais e revistas, as conversas no escritório, enfim, as cenas que povoam a memória e enchem os sonhos estão constantemente nos lembrando de que a infelicidade e a adversidade são componentes normais da vida. No fundo de nossas mentes está a sombria dessa infelicidade, a sombra dessa infelicidade. Isso acontece conosco e também com grandes líderes espirituais como Cristo e Gandhi. É apenas porque merecemos. Enxergamos as circunstâncias como veículo da felicidade, não da paz e da tranquilidade de nossas mentes. No fundo, quaisquer circunstâncias que nos favorecem são consideradas injustas. Falar assim, olha, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos. Às vezes a gente cobra muito de que os outros não nos enxergam, mas quantas vezes nós enxergamos como também beneficiários da felicidade? Quantas das vezes nós nos presenteamos? Nós estamos chegando aí num tempo tão comum, que é o Natal, e muitas das vezes nós fazemos questão de presentear as pessoas, né? E mandamos embrulhar e colocar um bom laço, um bom enfeite, um bom arranjo, um bom cartão para presentearmos os outros. Mas muitas das vezes nessa época também, bom, eu vou aproveitar um dinheirinho de sobra, vou comprar um presente para mim, né? E a pessoa pergunta, o vendedor, é para presente? Daí o que a gente fala? Não, é para mim mesmo. Mas você não pode se presentear, mandar embrulhar, fazer um bom laço para poder se dar de presente? E aí, muitas das vezes nós perguntamos, o que você faz da vida? Nada. Qual que é a tua profissão? Não, eu não trabalho, não, eu fico mais no serviço de casa. Olha, gente, é preciso que a gente se enxergue, é preciso que a gente perceba, se valoriza. Se eu não me valorizo, como que o outro vai me valorizar? E quantas vezes eu falo isso também na pregação? Eu me possibilito tempo de descanso. Quantas vezes eu vou pela rua, agora não por conta da pandemia, mas quantas das vezes eu saio para a rua sem nada para fazer? Não, hoje eu vou tirar o dia para perder tempo comigo. Às vezes nós não fazemos isso. Viajar custa muito, tirar férias custa muito. Sim, mas você está gastando com aquilo que é essencial, ou com aquele que é essencial, você mesmo. Então, é como a Vera está falando aí, é o melhor presente que nós podemos nos dar. Nós somos presentes de Deus e nós podemos nos dar esse presente valorizando a nós. O presente é perigoso, a segunda questão, né, que nós estamos aí falando é de 8 justificativas para a infelicidade. O presente é perigoso. Como o futuro guarda más notícias para todos, o presente deveria ser o nosso maior interesse. Concordamos que todos temos o direito inalienável de buscar a felicidade,
mas não damos a ninguém o direito de realmente encontrá-la. É como se não confiássemos nas pessoas alegres. Suspeitamos que atrás de todo bom humor há um motivo sinistro. É aceitável que as pessoas falem sobre um passado em que foram felizes ou que expressem a esperança de que um dia serão felizes, não que estejam ou sejam felizes no presente. Chamamos de querida ou gracinha as pessoas que têm alegria de viver e as desconsideramos nas questões intelectuais realmente importantes. Reagimos da mesma forma em relação a livros e filmes com finais felizes, assim como para filosofias que despertem a autoestima. A razão é óbvia. A boa experiência no passado não justifica o otimismo no presente. O que o presente pode oferecer para alguém, de qualquer forma, até mesmo um prêmio não teria nenhum significado se no dia seguinte levássemos a mesma vidinha de sempre. A expectativa do que poderá resultar é que dará o verdadeiro significado ao prêmio. A felicidade em geral é sentida como antecipação ao passado que o sofrimento nos leve ao presente. Normalmente nossas mentes são tão barulhentas que poucos escutam o silêncio da serenidade e da paz, única possibilidade de viver o presente e nada mais. Então, viver esse presente é enxergar a nossa realidade vivendo cada minuto na serenidade. Nós não podemos nos marcar pelas questões negativas, mas temos que ter essa serenidade para enxergarmos que a vida não é tão ruim assim, que o momento não é tão ruim assim. Nós passamos por dificuldades, mas a vida toda não é uma dificuldade. E nós vivemos momentos felizes e devemos nos marcar por esses momentos felizes. Às vezes nós somos tão negativos que preferimos narrar o que é negativo e dar a sensação de que a vida inteira daquela pessoa é tão negativa. Eu tenho visto isso na conversa com casais, né? A pessoa fala assim, minha vida é um fracasso. Por que é um fracasso? Porque eu estou desconfiada de que meu esposo ou minha esposa está aprontando. Mas quantos anos vocês têm de casado? 30 anos. Mas esses 30, não, foi muito bom, uma pessoa boa, um esposo bom, uma esposa boa, trabalha, zela, essa questão toda, e você vai jogar tudo isso que vocês viveram de bom para o lixo por conta de uma dúvida ou de uma suspeita? Daí está o quanto nós nos marcamos por questões que não estão tão presentes, mas nos marcamos o que foi bom, o que foi feliz, nós jogamos para o lixo porque nós queremos viver aquele momento que nos incomoda. E às vezes é a sensação que temos. Você vai, viaja, fala para a pessoa, olha, foi a melhor companhia viajar ao teu lado, você é uma pessoa muito alegre. No dia seguinte, nós fechamos a expressão nossa facial está fechada porque o outro nos chamou a atenção e nós jogamos para o lixo tudo aquilo que foi bom. Terceiro, as mesmas circunstâncias que garantem a sua felicidade aumentam o peso que você carrega. Durante a vida, muitas pessoas recebem algumas recompensas, mas acabam percebendo que esses prêmios inesperados acabam complicando suas vidas. Quanto mais elevado o prêmio em dinheiro, por exemplo, maior o caos, a limitação e a infelicidade que ele normalmente causa. Seria de imaginar que alguém que enriquece de repente diria: finalmente meus problemas de dinheiro acabaram. Não preciso me preocupar mais. Mas o que acontece na verdade? A pessoa tende a ser menos generosa e se irrita mais do que a maioria das pessoas com os aborrecimentos do dia a dia. Tipo atrasos, problemas mecânicos, mau atendimento, manchas e cheiros. Em geral, são também mais
paranoicas e desconfiadas em relação às motivações dos outros. Como se sentem superiores, acabam convencidos ou convivendo com pouquíssimos amigos e atividades. Então, olha, o que deveria de causar, na verdade, uma tranquilidade, causou um peso. Porque você vai viver tão apegado àquilo que você adquiriu, zelando por aquilo, que vai desconfiar de todas as pessoas que chegam próximas a você. A beleza física é outro exemplo de algo muito desejado e que acaba se voltando contra quem a deseja. Nem quando a pessoa sai de uma cirurgia plástica, de um longo regime ou de meses no spa, está inegavelmente linda, vai falar coisas do tipo: agora estou muito bem e não preciso mais me preocupar com a minha aparência. Que tipo de pessoa entra num restaurante olhando em volta para verificar se está sendo observada? A linda ou a normal? Quem é que atrai o relacionamento mais superficial, se preocupa obsessivamente com a roupa que veste, luta incessantemente com o processo do envelhecimento e tende a julgar os outros pela aparência? A pessoa linda, é claro. Outra fantasia universal é exigir e exibir objetos de consumo que todos gostariam de ter. Quem tem posses quase sempre enche sua casa e sua vida de coisas que não deseja e não pode usar. Um carro luxuoso, por exemplo, tem manutenção mais cara, maior possibilidade de ser roubado e exige cuidados na hora de estacionar. Ou seja, é um carro que provoca inveja e faz com que os comerciantes cobrem mais por qualquer coisa. E isso é verdade. E aí você, ao invés de buscar e achar que a felicidade se encontra ali, você está trazendo maiores dificuldades ou problemas para a tua vida. Então, ou seja, há muitos medos que nos impedem de buscar a felicidade. O quarto, o parceiro super bonito não é recomendável. Já tive alguém assim, conversando comigo, né? Com uma pessoa que escolheu ao seu lado, muito bonita, mas que ela não tinha um momento de descanso sequer, preocupada de que a qualquer momento alguém iria roubar esse companheiro. Embora dure mais tempo e provoque menos problema, o relacionamento amoroso com uma pessoa de alma pura e simples não é tão procurado quanto o relacionamento com alguém complicado. As expectativas se reduzem imediatamente quando o namorado em potencial é descrito como legal. As pessoas ambiciosas não hesitam em trocar quem as compreende e ama por um companheiro troféu, ou seja, alguém que chame a atenção pela beleza ou por sua posição na sociedade. Não esqueça que o efeito colateral de ter um companheiro troféu é a eterna vigilância. Olha aí. Ao contrário do que muita gente imagina, o sexo com um parceiro deslumbrante não aumenta o prazer físico. Não aumenta o prazer físico. Na verdade, aumenta a tensão e o nervosismo. Casais normais que se sentem confortáveis um com o outro tendem a ter uma vida sexual muito satisfatória. Além disso, conforme sua aparência e importância social começam a diminuir, é preciso desdobrar ou redobrar os esforços para continuar valendo alguma coisa, para não ser abandonado mais cedo do que imagina, por alguma beldade ou algum símbolo sexual. Então, eis aí a questão das nossas preocupações. O quinto, meio termo na felicidade não funciona. A felicidade não é uma confiável, não é muito confiável, nem mesmo dentro dos alardeados pequenos prazeres da vida. Quanto mais tentadora a comida, quanto mais erótico o prazer, quanto mais longas as férias,
Quanto mais fascinante a traição, quanto mais intensa a paixão, maior a queda. Segundo uma pesquisa, os ganhadores de loterias se tornam pessoas obesas e 85% dos homens que morreram durante uma relação sexual não estavam ao lado de suas mulheres. Moral da história: a maioria dos bons momentos tem sempre uma contrapartida tão dramática que nós acabamos por começar a evitá-los. Revelar uma confidência interessante, criticar o parceiro pelas costas, xingar um motorista, comer tudo o que nos dá vontade, dormir o tempo que desejamos, flertar inocentemente, tudo isso pode ser engraçado e prazeroso por algum tempo. Mas o arrependimento ou medo que essas opções produzem, assim como o caos que eventualmente possam promover, acabam por torná-las questionáveis como opção de vida. Então a gente fala assim, são as escolhas que trazem para a gente, na verdade, grande felicidade. Mas nós temos que lembrar das consequências. Eu posso ficar dormindo porque isso me causa um prazer, mas eu vou ter que arcar com as consequências. O que eu vou comer, o que eu vou ter, essa questão toda, né? Então, há muitas outras questões. A gente fala uma felicidade momentânea, isso não preenche ninguém. A pessoa sai, faz aí o sexo melhor da vida dela, mas depois ela cai na angústia, né? Como que eu vou me explicar, como que eu vou sobreviver, como que eu vou comentar com a minha esposa, como que eu vou me explicar com os outros. Ah, pô, mas não teve tão feliz no momento? Pensasse nas consequências, né? Sexto, felicidade é fugir à realidade. Eu falo assim que essa questão está intimamente ligada com a questão da santidade, né? Há muitas pessoas que se dizem santas, né? E que fogem da realidade. Há uma santidade fora do tempo, fora do espaço, né? São aquelas pessoas fechadas, que fazem um gesto assim tão rígido, né? E com as posturas firmes, né? Como que se tivesse assim numa profunda contemplação. Mas que no dia a dia da vida não consegue conviver com uma mãe, com um pai, com um irmão, com uma irmã, e que tem as grandes dificuldades justamente porque não tem tolerância com os outros. E muito menos tolerância com as mudanças. Aí eu me recordo que são algumas pessoas que às vezes não conseguem acompanhar as mudanças da vida, né? Então elas vivem fugindo da realidade. Acreditamos que a felicidade não é um estado mental, sério ou importante, e por isso a mantemos sob suspeita. Pressupomos que ser feliz é deixar de lado o que sentimos. Isso leva as pessoas a se sentirem culpadas depois de um momento de felicidade. Olha, acreditamos que aproveitar a vida é uma forma nada sutil de evitar a responsabilidade. Como há muita coisa no mundo a ser feito e muitos erros a corrigir, arranjar tempo para ser feliz parece que é o mesmo que virarmos as costas ao mundo. Afinal, 1/4 da população mundial está passando fome. 1/3 das nações está em guerra, como aliás sempre esteve. Ou seja, a série de problemas graves que o mundo enfrenta, tão avassaladora quanto infindável. Podemos destacar mais alguns: a proliferação das armas nucleares, invasão da privacidade, crítica ou crise econômica, a gravidez das adolescentes, os vírus e bactérias mutantes e pelas quais passamos, a corrupção na política, o terrorismo, as drogas, a falta de moradia e tortura, as discriminações por sexo, a raça e idade, tudo isso, e nem começamos a falar da devastação do planeta. Ao admitir a densidade do campo minado
que atravessamos todos os dias, em vez de felizes, deveríamos nos sentir o quê? Ultrajados, tristes, chocados, aterrorizados, cínicos, desesperados. Raramente questionamos as atitudes que deveríamos adotar no lugar da felicidade. Poucos perguntam que coisas como conforto e segurança, mudança para melhorar ou para melhor, aturdimento, irritação ou coisa parecida traz de bom para alguém. Há quem diga que estas são as grandes emoções que nos levam para a frente na vida. Se é assim, a pergunta deveria ser: o que mais nos motiva a sermos verdadeiramente úteis? Uma atitude pacífica ou irritada? Há controvérsias, mas sem dúvida eu preferiria estar nas mãos delicadas de Gandhi, Jesus, Madre Teresa. Eles conseguiram fazer muita coisa sem nenhuma raiva. Então, ou seja, com a tranquilidade, com a passividade da vida. E por que não dizer tantos daqueles que estão tão próximos a nós, como Dom Helder Câmara, Dom Luciano e tantos outros. O sétimo, abrir mão da infelicidade é deixar de respeitar a si mesmo. A perturbação interior, que chamamos de infelicidade, é uma emoção, ou mais precisamente, um conjunto de emoções. É uma dor interior, sensação de angústia, medo, depressão, tristeza, tão desagradável quanto a mudança que poderia nos proporcionar alívio. Questionar a raiva, a paixão, a tristeza e muitas outras emoções é questionar o que temos de mais sagrado. Num certo sentido, abrir mão da infelicidade não é apenas desonesto. Soa quase como uma traição a quem realmente somos. Hoje, quando dizemos a alguém, preciso ser fiel a mim mesmo, o significado é, preciso trair você segundo as minhas emoções. Olha que coisa interessante, né? As emoções assumiram o lugar outrora ocupado pela alma e pelo espírito, ou pela consciência. Por isso, o dilema ao perceber que nossas emoções são verdadeiro ser. Como podemos ser nós mesmos se o nosso ser muda a cada minuto? Como invariavelmente acontece com as emoções, como boa parte das emoções dura apenas 2 a 3 minutos, não dá para defender uma velha emoção que já não existe e deixar de lado uma série de novas emoções que passamos a sentir. Existe um lugar dentro de nós onde entramos em contato com o eterno e o belo. Um lugar em que realmente sentimos nosso ser interior em paz. Esse ser não precisa ser periodicamente arejado, desfragmentado ou mesmo definido. Com tranquilidade e generosidade, ele é visto claramente e tudo em relação a ele é conhecido e familiar, porque esse ser é íntegro. Então é preciso que a gente entre em contato com esse ser para buscarmos a nossa passividade. E depois o oitavo e último, pessoas felizes são suspeitas, quase que com o quarto, né? A felicidade ocupa um papel incrivelmente pequeno na vida da maioria dos adultos. Mais uma vez, a felicidade é algo suspeito. Há pouco tempo em que uma pessoa se encontrava ou se encontra num shopping center e consegue viver a felicidade naquele momento dentro do shopping, né? Como se estivesse desbravando um próprio mundo, né?
E aí, ao auge da felicidade, quando a pessoa está num lugar completamente não comum da vida diária. Quando a gente vive nesse auge da felicidade, dentro dos nossos pulmões, dos nossos olhares, da nossa respiração, exala, na verdade, um grande encanto. E o encanto por aquilo que é novo, que não é repetitivo do nosso dia a dia. Parece que nós até esquecemos da nossa vida, do momento, do nosso ser, né? A felicidade pura e simples não é nada adequada em muitas circunstâncias. Na verdade, pessoas felizes demais muitas vezes são consideradas meio esquisitas, até perigosas. É previsto que nos sintamos muito satisfeitos quando o nosso time ganha, e podemos até nos sentir realizados quando devolvemos uma desfeita que alguém nos fez. Mas se você sair cantando a plenos pulmões por um shopping center, sem nenhuma razão aparente, é bem provável que seja interpelado pela segurança. Por quê? Não é comum. Mas é preciso que nós consigamos quebrar na nossa vida aquilo que nós achamos que é a normalidade. Nós fizemos isso. Eu lembro de um questionamento de um amigo meu, e possivelmente ele está me ouvindo, que também é psicólogo, estudamos juntos, quando nós fazíamos estágio no Hospital Galba Veloso. A certo momento ele dizia assim: você sabe, eu acabo pensando de que as pessoas que estão aqui dentro desse hospital, elas não são loucas. Elas vivem a naturalidade da vida. Se elas resolvem atravessar num trânsito grande, elas vão atravessar sem nenhum problema com relação ao semáforo, com relação ao trânsito, com relação às normas, às leis. Elas fluem livremente. Se elas acham que pode parar um trem, elas vão chegar na frente de um trem, vão tentar parar o trem, vai levar uma batida. Se sobreviverem, elas esperam o próximo trem e vão tentar. Por mais que as pessoas falem: não faça isso, não faça isso, elas vivem livremente. Elas não são barradas por normas, por regras, porque os outros acham, porque os outros pensam. Elas não vivem essa realidade. E aí ele dizia assim: são pessoas talvez que vivam a vida, mas loucos somos nós, porque achamos que somos normais. E aí nós vivemos submetidos, muitos de nós, às regras, às normas, aquilo que os outros pensam. Não pode pisar aqui porque não é litúrgico, não pode fazer assim porque não é o belo, não pode fazer assim porque é tendencioso, não pode fazer assim porque os outros vão pensar mal, não pode... Olha, nós enlouquecemos, vivemos uma verdadeira loucura nessa sociedade completamente envernizada e nada mais expressa do que uma certa falsidade. E aí? Nós nos submetemos a tudo isso. Não vou falar isso porque fulano vai ficar chateado comigo, não vou dizer isso porque fulano vai se afastar da comunidade, não vou ser sincero porque daí a gente vive numa certa loucura para poder nos enquadrar dentro desse espaço, dentro dessa realidade. E qual que é a loucura? Nós baseamos e vivemos em padrões. Padrões de ética, padrões de etiquetas, padrões de religiosidade que muitos de nós construímos, padrões disso, padrões daquilo, e aí nós vamos tirando todos esses padrões de nós mesmos. Quem que nós vamos encontrar? Quando tiramos tudo isso que nos marca e que vai formando essa casca, né?
talvez nós vamos encontrar com o nosso eu próprio, que vai se tornar estranho de nós mesmos. Por quê? Nós vivemos tão mergulhados nas questões padronizadas que nós deixamos de ter contato com a nossa própria essência. E porque não temos contato com a nossa própria essência, nós achamos que não temos direito da felicidade. Não podemos buscar a nossa felicidade. Então é preciso, olha, que a gente tenha esse contato com a nossa essência, com o nosso eu, para perceber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que precisa ser dito para o outro, independentemente daquilo que o outro vai aceitar ou não. O certo é de que você precisa transitar e ser a melhor pessoa, não para o outro, mas para você mesmo, para estar bem contigo. Aí eu termino dizendo assim, olha, no mundo só existe um problema, o eu. Se o eu não estiver bem com ele mesmo, todas as outras questões vão se tornar difíceis de conviver e de convivência na família, na comunidade e na sociedade. Um abraço aí a todos. Nos encontramos aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. E aí eu tento colocar aí o outro assunto da nossa conversa. Fiquem à vontade quando desejarem fazer pergunta. A gente sempre dá umas paradas para poder conversar um pouquinho. Mas um abraço. Esse nosso bate-papo fica no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena.